A gente está diante de um novo ano, não é isso? E geralmente nessa época de ano novo a gente faz alguns propósitos assim de mudança na nossa vida. Você chegou a fazer algum propósito aí de mudança? Algumas mudanças são mais fáceis que outras. Algumas mudanças são bem difíceis também. Eu me lembro de um episódio da minha vida que é o seguinte: eu morava com meu irmão quando eu era solteiro, já adulto, e aí eu me preparei para me casar, né? Aí, graças a Deus esse dia chegou. E aí o meu irmão que morava comigo, ele saiu da minha casa, não completamente da minha vida, mas entrou a minha esposa então na minha casa. Cara, foi a melhor mudança que aconteceu. Poxa, foi uma troca maravilhosa. Cara, que troca maravilhosa. Saiu um irmão, entra uma esposa. Não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas é assim, indescritível. Essa mudança foi uma mudança muito positiva. Dentro daquilo que você possa pretender na sua vida, eu acho que você deveria desejar, e dentro das suas condições, se casar e ter filhos. A nossa vida muda diante de um casamento, e a nossa vida muda diante também da presença dos filhos, então. Outras mudanças são mais difíceis. Essa troca foi fácil de fazer, saiu o irmão, entra a esposa, mas tem umas trocas mais difíceis. A gente passou por momentos, por exemplo, econômicos no nosso país bem difíceis nos últimos anos. A gente tem colhido frutos amargos aí desses momentos difíceis ainda. E aí, de repente, a nossa vida tenha mudado de algum modo, assim. A gente tenha que segurar um pouco as contas, segurar um pouco as compras, ou pensar muito direitinho antes de adquirir alguma coisa, uma dívida, alguma parcela para o futuro. Teve irmão que chegou a pensar, e eu acredito que tenha sido assim, de modo bem dramático assim essa decisão, mas teve irmão que chegou a pensar em voltar a morar em São Gonçalo, já morando aqui em Niterói, ser meu vizinho lá em São Gonçalo. Poxa, uma mudança dramática, viver lá na minha vizinhança, tão difícil. A vida impõe mudanças para a gente. A Bíblia diz que a gente tem que mudar quando a gente se encontra com Jesus. Um dos acontecimentos da nossa vida diante da palavra de Deus e do Evangelho que nos alcança de modo pleno é que a nossa vida vai ser transformada. Essa transformação pode se chamar novo nascimento. Parte dessa transformação a gente chama de arrependimento. A gente vai estar diante de um texto que fala de mudança, mas são mudanças também difíceis. Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus, né, narrado por Mateus, capítulo 18. E a gente vai ler primeiro o verso 8 e 9, aí depois a gente vai passar aí, como está no telão, para os versos 15, 16 e 17. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ler o 8 e 9, e aí já vou tirar algumas aplicações, e depois a gente vai lendo e tirando as aplicações. Eu não vou ler tudo de uma vez e depois repetir a leitura para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Esse texto foi pregado pelo Marcão tem 2 meses mais ou menos, no dia 18 de novembro. É uma mensagem que eu recomendo aí, que vai complementar a minha mensagem, porque o Marcão pegou a metade do texto para o final, eu vou pegar do início para metade. Então, o nome da mensagem o título é 70 vezes 7. Não sei quem lembra dessa mensagem, né? Marcão falou sobre o perdão. E aí, então, eu vou pegar o primeiro momento aí. Quem quiser depois ouvir a mensagem do Marcão vai complementar. Um contexto breve aqui do que está acontecendo nessa passagem. No início do capítulo 18, se você olhasse aí na sua Bíblia, os discípulos vão perguntar para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Então essa dúvida está no coração deles. E é uma dúvida que parece ser um pouco pretensiosa e vaidosa. Então Jesus
resolve corrigir esses discípulos, ele repara um erro nos discípulos, e ele corrige esses discípulos chamando uma criança, como tem muitas aqui, não vou chamar porque eu não sou Jesus, beleza? Mas Jesus chama uma criança, coloca uma criança e diz assim, ó, vocês querem ser grandes? Vocês têm que ser como essa criança. Na verdade, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Então Jesus mostra para os caras assim, ó, vocês estão errados na perspectiva de vocês. Vocês têm que entender que no reino de Deus é o contrário, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser pequeno. É nesse sentido que vocês vão ser grandes no reino de Deus. E aí depois, Jesus faz essa comparação bem radical, que é essa comparação do verso 8, tudo bem? Aí eu vou ler contigo e a gente vai tirar já a primeira aplicação e a gente vai caminhando, tudo bem? Ou seja, qual é a lógica textual? A lógica textual é a seguinte: os discípulos querem ser grandes, há uma vaidade ali no meio deles, algo pretensioso e arrogante. Jesus tenta colocar esses caras no lugar deles, tudo bem? E diz, olha, isso daqui está errado. E agora ele vai fazer uma comparação sobre o pecado. E aí a gente está no verso 8, então, Mateus 18, 8, você está com o texto aberto aí, não está? Acompanha comigo, por favor. Diz assim, se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Continua. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Jesus falando de inferno aí, para quem não acha que Jesus fala de inferno, está aí a prova. Nesse momento a gente vai retirar a primeira aplicação e a gente vai tentar entender esse trechinho. A primeira aplicação desse texto, que é um texto bem prático mesmo, é a seguinte: devemos examinar a nossa própria vida e arrancar fora o pecado. Tudo bem? Jesus pretende aqui, com esse ensino para os discípulos, dizer o seguinte, ele está fazendo uma comparação que é uma hipérbole. O Antigo Testamento não permite, a lei é contra a automutilação. Na verdade, você vai ler que no Antigo Testamento é contra até fazer tatuagem, qualquer tipo de corte no corpo não poderia fazer. Então, Jesus não está defendendo isso de modo literal, tudo bem? Jesus não está defendendo que você se corte. Jesus não está defendendo que você se mutile. Jesus está falando de pecado. Então, o que ele está dizendo? Olha, se alguma coisa te faz pecar, você tem que, de modo bem radical mesmo, tirar essa coisa da sua vida. Tudo bem? É isso que Jesus está dizendo. Vou dar um exemplo prático que talvez não seja o melhor. Mas, recentemente, eu tinha muita dificuldade de dirigir e não ficar completamente irado, maluco, e reclamando, e acelerando, e buzinando, e ligando o farol, e coisas do tipo. Tinha um personagem de um desenho que era assim, quando ele entrava no carro, ele ficava transformado, era a minha vida, era assim, eu começava a dirigir, só que aquilo me dominava, e eu começava a ficar nervoso e tal. Cara, se for essa situação, é melhor que você não dirija, entendeu? Sei que a gente está num momento de crise, mas, cara, anda de ônibus, vai de Uber, estou fazendo propaganda aí do Uber, ou alguma coisa desse tipo, que ou pede para alguém dirigir para você, ou começa a jejuar e orar, pedindo para você se libertar desse negócio, porque se aquilo que te faz pecar, e você sabe que aquilo te faz pecar, bom, você tem que arrancar aquilo da sua vida e jogar fora. Consegue compreender? Amém? Por mais difícil que seja, cara, por mais difícil que seja a mudança, o discipulado requer isso da nossa vida. A gente recebeu o amor de Deus, pela graça de Deus. Esse amor é de graça, isso significa que a gente vai ser salvo, a gente se sustenta nessa palavra e nesse nome de Jesus, e a gente está totalmente garantido nesse sentido. Só que,
ao passo, como disse Billy Graham, que a salvação é de graça, o discipulado requer, na verdade, tudo na nossa vida. Então, tudo vai mudar quando a gente é discípulo de Jesus. Então, eu vou me transformar num pai melhor, eu vou me transformar num filho melhor, num motorista melhor, num aluno melhor, num profissional melhor, num crente melhor, num membro da célula melhor. Todo mundo está conseguindo compreender? Amém, isso aí, poxa. É isso aí, sim, com certeza. É o que a gente precisa aprender. A lógica aqui é a seguinte, aí Jesus fala para os caras assim, ó, vocês estão errados. Se vocês levarem uma pessoa pelo erro de vocês a tropeçar, ai de vocês, então vocês têm que corrigir a vida de vocês, é o que Jesus está dizendo. Esse texto está todo amarradinho. Aí na sequência o texto começa com a parábola da ovelha perdida, verso 10, se você olhasse aí. Parece que é um negócio que não tem nada a ver. Porque, pô, Jesus está falando de pecado, agora vai falar da ovelha perdida. Qual é a lógica que tem implícita nesse texto? A lógica é a seguinte, olha só, vocês são discípulos, e vocês estão perguntando e disputando para ver quem é o maior entre vocês. Percebe que está tendo uma desavença entre as pessoas que são discípulos de Jesus? Você consegue perceber? Sim, como o amigo falou aqui, sim, consegue perceber? Isso aí, sim, com certeza. Aí olha só, se entre vocês tem desavença, imagina quando chegar alguém de fora que é essa ovelha perdida. Só que Deus vai falar, e Jesus vai falar para essa galera aqui o seguinte, olha, Deus se alegra muito mais com o cara que vem de fora, muito obrigado. Poxa, eu estava com dificuldade mesmo. Deus se alegra muito mais com o cara que vem de fora, com a vida toda arrebentada, precisando passar por uma lanternagem espiritual e acertar a própria vida, do que com vocês, que já de certo modo fizeram esse exame aqui, avaliaram a própria vida e começaram a viver uma vida um pouquinho melhor, um pouquinho mais parecida com o que seja o cristianismo. Conseguiu compreender? Por outro lado, é papel da igreja não afastar essa galera. Então, por isso que ele disse antes assim, ó, cuidado, quando esse pessoal chegar, vocês entre vocês, ó, já estão um tempão aqui, está tendo problema. Esse pessoal vai chegar, vai ter problema, mais problema ainda, mas cuidado para esse pessoal não se afastar. E aí a gente chega finalmente no verso 15, que é o verso que eu vou ler, e a gente vai tirar a segunda aplicação, pode ser? Diz assim o texto então, se o seu irmão pecar contra você, vá, e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Segunda aplicação, devemos mostrar o erro do nosso irmão a sós. Então, olha só, chegou alguém, ou um dos antigos aqui, os antigos estão com problema, tudo bem? Chegou alguém, ou um dos antigos, pecou. Eu tenho que procurar essa pessoa, eu reparei o erro, eu procuro essa pessoa sozinho, tudo bem? E falo com essa pessoa. Para que eu vou fazer isso? Para que ela seja um discípulo mais parecido com Jesus. A gente vai fazer sempre isso com mansidão, em amor, tudo bem? Com toda a paciência do mundo, com toda a temperança e domínio próprio que a gente tem que ter para fazer isso. Só que a Bíblia não está dizendo assim, ó, quando o irmão pecar, você manda uma mensagem para um outro irmão, pedindo oração, que a gente tem esse hábito, né? A gente transforma a fofoca num negócio bonito e cristão. Poxa, irmão, ligo para o irmão, cara, eu vou te contar um segredo. Você já disse que é segredo, você está contando, não é? Ó, vou te contar um segredo, cara, mas é para você orar. Fique em oração. Fulano está pecando, está fazendo isso, aquilo. E aí você já manda logo a fofoca para o outro. E aí, de repente, ele resolve compartilhar com mais um. Percebe que a iniciativa de Jesus é resguardar aquele irmão ali? Então, assim, você reparou? Vai lá sozinho, você e ele, e resolve. Não é falar com o pastor, não é falar com ninguém, não é falar com o seu melhor amigo, é você sozinho,
tentar mostrar o erro. Você tem que estar diante desse texto, olhando para o Sermão da Montanha, em que Jesus vai falar o seguinte: olha, quando você for corrigir o erro do outro, tirar o cisco do olho do outro, você olha para a trave que está no seu olho. Só que Jesus diz assim: olha para a trave e fica quieto. Não, arranca a trave do seu próprio olho. Então, se eu reparo que um irmão está tendo uma atitude errada, o que eu vou fazer? Eu vou olhar primeiro para a minha vida e vou pensar assim: poxa, será que eu faço parecido com esse irmão? Se Deus quiser, não. Isso aí. O amigo aqui já falou que não. Mas eu penso de novo, penso mais uma vez então, só mais uma, segunda vez. Pois será que eu faço igual a esse irmão? Se não, vou lá no irmão sozinho e mostro a verdade do Evangelho para que ele se arrependa com amor, mansidão, temperança, etc. Se eu faço igual, eu não deixo o irmão errar e a gente fica errando junto, e a gente fica feliz, né, sambando o samba do inferno. Não, eu corrijo esse negócio na minha vida, tudo bem? E aí vou para o irmão e exorto o irmão e mostro dentro da palavra aquilo que ele tem que fazer para que ele melhore. Se ele se arrepende, questão resolvida. Pode acontecer em algum caso em que essa situação não se aplique? Pode, com certeza pode. A Bíblia te mostra muitas situações. Vou te dar um exemplo. Quando o pecado já é público, essa situação não se aplica. Lembra de 1 aos Coríntios 5:5? O que Paulo vai dizer lá? Olha, se reúne aí, em assembleia. Vou ler 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O problema aqui é um pecado que todo mundo já sabe. Você vai sozinho com o irmão para preservar um irmão de um pecado que ninguém sabe. Dependendo da gravidade do pecado, o irmão te confessou que ele acabou de matar uma pessoa. Cara, essa regra aqui não existe para esse irmão, beleza? Você vai chamar 2 ou 3? Só se forem os policiais aqui da igreja. Chama 2 ou 3 irmãos policiais aqui da igreja para prender esse cara. Então, dependendo da gravidade também, obviamente, essa regra não se aplica. Mas eu acho que a gente tem que seguir o manual. O manual continua no verso 16. Você costuma ler o manual? Você, como brasileiro, você costuma ler manual? Seja sincero. Esses dias a gente comprou um micro-ondas lá, no meio dessa crise, a gente precisou muito. Eu resisti, eu gostava tanto do micro-ondas velho. E aí minha esposa falou: não está funcionando, não está funcionando. Aí realmente ele parou de funcionar, não tive como, tentei, não teve como. Eu gostava tanto daquele antigo. Aí a gente teve que comprar um novo. Cara, a gente pegou aquele micro-ondas, colocou assim: poxa, micro-ondas, você precisa ler manual de micro-ondas? Não é possível. Poxa, sei mexer no micro-ondas. Aí o que eu fiz? Abri o micro-ondas, aí vi que tinha uma película assim, um negócio tipo de papelão, mas bem fininho, prateado, um papel esquisito. Eu falei: cara, não existe um papel dentro do micro-ondas, isso aqui está errado. Eu já puxei aquele papel, na hora que eu puxei ele já quebrou. Aí ele já quebrou, aí eu fiquei assim: poxa, papel tão fino que quebra, assim, você puxa, ele quebra. Para que serve esse papel? Aí a gente ficou lá um mistério, até que a gente resolveu abrir o manual e ler. Aí a primeira coisa que diz no manual: não retire aquele papel prateado. Você vai perder a garantia, você vai ser amaldiçoado pela fábrica. Rapaz, existem essas coisas. Então a gente tem que ler o manual. O manual é a Bíblia, a palavra de Deus. A gente vai resolver as coisas espirituais da igreja lendo o manual. Verso 16, amém? Verso 16 diz assim: mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, Jesus considera primeiro a possibilidade que vai ter problema na igreja.
depois que esse problema pode persistir, tudo bem? Você ainda mostrar o erro para o irmão não te dá ouvidos, simplesmente não te ouvir. O que você vai fazer? Você vai contar para todo mundo? Você vai colocar nas mídias sociais? Não. Você vai chamar 1 ou 2 irmãos contigo, porque isso faz parte do código processual desse povo aqui. Jesus está cumprindo esse código processual eclesiástico, então, aplicando à igreja. Você precisa de 2 ou 3 testemunhas, então, e aí você vai escolher esses 2 irmãos. O Marcão sugeriu de modo bem interessante que, poxa, quem que você vai chamar, então, para te acompanhar numa missão dessa? É uma missão ruim, tudo bem? Você vai mostrar que uma pessoa está em pecado, uma pessoa resistente. A pessoa não está aceitando. Quem que você vai chamar? Um irmão fofoqueiro? Um irmão que se ira com facilidade? Um irmão que não tem domínio próprio? Um irmão que comete o mesmo pecado que aquele? Você tem que chamar, então, um irmão que seja mais experiente, um irmão que seja paciente, um irmão que seja amoroso, um irmão que tenha domínio próprio. De modo geral, a gente vai olhar para os nossos líderes. Então, a gente vai olhar para o líder da célula e para o supervisor da nossa célula, e a gente vai mostrar o problema. Olha, é isso. Para que Jesus faz isso? Para que a coisa não se espalhe e, ao mesmo tempo, para que o número de tentativas se multiplique. Quando Jesus manda você mostrar o pecado para o seu irmão, Ele não está dizendo em quanto tempo que isso vai demorar. Então, pode ser que você mostre e tenha que conversar. E se for uma pessoa bastante difícil, você tem que conversar mais um pouquinho. E aí você conversa mais um pouco. E aí você continua conversando. E aí, de repente, esse negócio demora alguns dias. Não se resolveu, aí você vai levar para 2 pessoas mais experientes que você, de repente, para te ajudarem. Nossa dica, fica a dica, tudo bem? Leva para o seu líder e leva para o seu supervisor. E aí a sua paciência, que já estava indo embora, vai ser multiplicada por 3. E aí o seu amor vai ser multiplicado por 3. E aí as palavras de sabedoria vão ser multiplicadas por 3. E esse irmão vai ter 3 chances de se arrepender. Olha que maneiro, na segunda vez, esse irmão tem 3 chances de se arrepender. Na segunda vez. Tudo bem? Existe a possibilidade da gente partir para o verso 17. Só que existe a possibilidade desse negócio ser resolvido também. Se a gente precisar partir para o verso 17, o verso 17 diz assim, então, beleza. No verso 16 eu pulei a aplicação? Pulei, né? Não falei a aplicação. Então, ó, a aplicação do verso 16. Bruninho, me ajuda aí. Se o irmão não ouvir, você tem que chamar mais 1 ou 2 irmãos. Está bem claro no texto, né? O texto é bem prático mesmo, do modo como a gente tem que agir. Tudo bem? Agora verso 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Essa vai ser a 4ª aplicação. Então, olha, os últimos passos que a gente vai dar, vai ser, depois de muita insistência, muita conversa, a gente vai levar essa situação para a igreja, tudo bem? E por fim, ele não ouviu a igreja, essa pessoa vai ser tratada como um descrente. Isso serve de testemunho para a igreja. Isso serve para que essa pessoa se arrependa. Consegue compreender? A pessoa está tendo aqui a 4ª chance, na 3ª tentativa, que é diante da igreja. A igreja é representada pelo seu conselho de presbíteros e pastores. A gente vai conversar com esse cara e vai ver aí se ele consegue compreender o quanto que ele está agindo em pecado distante do Evangelho de Jesus. Isso serve para benefício da igreja, para preservar a imagem da igreja. Isso é totalmente importante. Jesus está dizendo que tem que ser assim.
Se você não segue esse passo a passo, das duas uma, ou você não se importa com as palavras de Jesus, tudo bem? E aí você não pode ser chamado de crente também. Você não nasceu de novo, alguma coisa nesse sentido. Mas se você compreende o Evangelho de Jesus, você vai colocar isso em prática no passo a passo. A pessoa que não se arrepende, a gente vai fazer aquilo que Paulo falou lá, 1 Coríntios 5:5. Até eu achar aqui. Olha só. Entreguem esse homem a Satanás. Era um homem que vivia em adultério com a mulher do próprio pai. Aí ele diz, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A palavra de Paulo é bem pesada, A gente foi, o cara não se arrependeu. Entrega para Satanás. Vai para o quinto dos infernos. Garupa do capeta. Você não precisa dizer com essas palavras. Você não é crente. Acabou. Você não faz parte da igreja. E aí, qual é o propósito disso? Para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo. A esperança é que esse cara venha se arrepender. Então, a esperança é que essa pessoa venha, diante disso, ter sido excluída da igreja, da comunhão da igreja, ela venha se arrepender. Aí você para pensar assim, uma pessoa desigrejada, ela consegue passar por esse passo a passo aqui? Claro que não. Por isso que o desigrejado não faz parte daquilo que Jesus planeja para o reino dele. Não se submete à autoridade de ninguém. É a pessoa que não se submete à autoridade de Jesus. É a pessoa que não se submete à autoridade da palavra de Deus. Então é muito fácil ser desigrejado. Mas ser discípulo de Jesus é difícil, é bastante difícil ser discípulo de Jesus. Amém? Tem dois casos específicos, então. Tem um caso bastante interessante, que é o caso de Paulo com Pedro. E Paulo vai narrar esse caso em Gálatas, capítulo 2, verso 14. Qual é a situação de Paulo? Pedro estava lá em comunhão com a igreja de gentios, pessoas que não são judeus, de origem. E aí, de repente, Pedro está em comunhão com todo mundo. Aí, quando chega o pessoal que é de origem judia, Pedro resolve sair de perto daquela galera e comer só com a galera que era de origem judia. Paulo vai para Pedro e repreende a Pedro publicamente. Por quê? Porque aquele era um pecado público, foi na frente de todo mundo. São duas autoridades da igreja. E sabe o que acontece, cara, de maneiro? Cara, Pedro aceita a repreensão. Eu penso que nesse dia, talvez Pedro tenha lembrado dessas palavras de Jesus aqui. Se cometer um erro, pode se retratar. Pedro tem a humildade necessária, a humildade que o Evangelho requer, a humildade que o Evangelho requer de uma pessoa arrependida, de voltar atrás, de mudar de vida e rever aquela situação. E Paulo tem a coragem também de chamar a atenção de Pedro. Isso é bastante interessante. São dois casos específicos aí. Amém? Eu queria apontar para você um dever de casa, sim, de modo bem prático mesmo. Quando eu trabalhava em alguns presídios, eu dava aula para os presidiários, aí às vezes eu cometia a gafe de falar assim, então pessoal, vai ficar para casa o exercício, os caras estavam presos em Bangu, pessoal, vai ficar para casa o exercício tal, eles olhavam assim, tipo, como assim? Está preso. No seu caso é diferente, vai ficar para casa então um exercício, que é um dever de casa. Vou tentar explicar para isso não gerar problema. Olha só, você vai buscar a pessoa com a qual você possui maior convívio. No caso, pode ser sua esposa, seu marido, tudo bem? Seus pais. E aí você vai buscar essa pessoa, né, sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa.
e aí você vai perguntar para essa pessoa, você pega um caderno, mas não pega um pequenininho não, pega do grande, tudo bem? Com a caneta, com bastante tinta. Aí você pergunta para essa pessoa, de modo bem prático assim, poxa, o que eu tenho que fazer para melhorar? Como marido, ou como filho, tudo bem? A gente vai tentar fazer isso, e você vai anotar. Aonde é anotar sem resistência, sem falar nada. Tudo bem? Não vale contra-argumentar, não vale justificar. Ora bastante antes, se prepara, jejua, fica lendo a Bíblia durante o dia. Se você achar que você não tem domínio próprio para isso, aí você volta para o verso 8 e 9, em que Jesus diz, uma coisa te faz pecar. Cara, você tem que dominar seu coração. Você tem que dominar o seu coração diante da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, do seu pai. E aí você vai perguntar, poxa, em que eu posso melhorar? Anota, faz uma cara de quem está prestando atenção, beleza? Porque às vezes só a cara que você vai fazer já vai te prejudicar. Então, ó, faz uma cara de quem está prestando atenção e vai anotando assim, poxa, beleza. O máximo que eu aceito é um Tudo bem? Sim, sim, pode falar sim também, não diga não. Fala sim e anota. E aí tenta colocar essa parada em prática na sua vida. Eu perguntei para minha esposa. Perguntei, Raquel, fica o abraço aí para a Raquel que está em casa com as crianças hoje, que ela não ia dar conta de 2 crianças aqui e eu aqui no púlpito. Falei, Raquel, e aí, o que eu preciso fazer para melhorar? Com caderninho. Não fui tão humilde, não peguei o cadernão não, estava com o caderninho. É que eu só tenho caderno pequeno. Aí ela falou assim, que pergunta é essa? A pessoa vai se surpreender com essa pergunta. Pergunta é essa? Eu não, então, queria saber o que eu preciso fazer para melhorar. Aí, cara, olha só, se você for uma pessoa tão boa quanto eu, você vai receber um poema bonito de resposta. Ela me falou uma poesia. Tem 6 palavras a poesia, olha só que coisa bonita. A pergunta era, o que eu posso fazer para melhorar? A resposta dela, olha que poema. Abriu, fechou, sujou, lavou, acendeu, apagou. Cara, poema bonito demais, cara. E totalmente didático, eu gravei aquele negócio. É incrível. Agora, quando eu acendo, eu penso assim, tem uma parte do poema que fala isso. Calma aí, calma aí. Acendeu, apagou, sujou, lavou, abriu, fechou. A gente coloca isso em prática na nossa vida. Agora, uma observação para realmente a gente não ter problema com isso. Poxa, se seu cônjuge não é cristão, se ele for pelo menos uma pessoa sensata, você pode fazer essa pergunta e avaliar diante da Bíblia o que ela está te respondendo. Beleza? Agora, se não for uma pessoa sensata, aí fica difícil. Esses dias um jovem, por exemplo, agora sério mesmo, compartilhou que a mãe dele falou assim para ele, olha, eu preferia que você fumasse maconha do que fosse cristão. A mãe de um jovem aqui, ó, um jovem da igreja, para você ver o que os jovens passam em casa, né? Família não é cristã, sozinho em casa, único crente dentro de casa. A mãe falou isso para ele, ó, preferia que você fumasse maconha do que você fosse cristão. Nesse tipo de situação não tem esse tipo de conversa. Você ora e você se examina, você de repente se aconselha com seus irmãos aqui da igreja. Para concluir, poxa, se a gente acredita nos ensinos de Jesus, a gente tem que seguir esse manual. Eu acho que a igreja vai progredir se a gente seguir esse passo a passo. E se a gente for humilde como Pedro, né, que aceitou a repreensão de Paulo, e se a gente for corajoso como Paulo também, de mostrar o erro para o irmão, para ajudar esse irmão a ser mais parecido com Jesus,
a gente vai fazer dessa igreja uma igreja cada dia mais especial para o reino de Deus. Que Deus dê esse tipo de humildade para a gente, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor faz na nossa vida. A gente te agradece, Pai, porque a gente é desafiado a viver esse evangelho tão simples e maravilhoso, que a gente consiga realmente colocar isso em prática, Pai, que a gente consiga ser maridos melhores, que a gente consiga ser filhos melhores, esposas melhores, filhas melhores, em nome de Jesus, Pai, que a gente consiga mostrar para as pessoas o quanto o Teu Evangelho tem mudado a nossa vida e esse discipulado tem nos tornado mais parecidos com Jesus. É tudo que a gente espera, que as pessoas olhem para a gente e reconheçam o Teu Filho, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Sua glória. Em nome de Jesus a gente te agradece então, amém.